Olá, povo de Deus. Nós faremos a nossa leitura em Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao verso 30, que diz assim a palavra do Senhor. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, porque, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo, quando escreve a carta à igreja de Filipos, ele o faz com muita alegria e muita satisfação. Aquela igreja, ainda que pobre, era uma igreja que estava envolvida no seu ministério, uma igreja que, na medida do possível, contribuía com o trabalho do missionário. E Paulo, então, reconhecia isto. Tanto que, no capítulo 4, lá no finalzinho, vamos perceber uma das intenções de Paulo ao escrever essa carta. A intenção de agradecer aqueles irmãos que contribuíram tanto com o seu ministério. E Paulo, então, cheio de alegria, escreve essa carta a esta igreja, dizendo que aqueles irmãos também deveriam se alegrar, e ainda que estivessem numa condição tão humilde, deveriam olhar para Cristo como aquele que se humilhou para ser exaltado, e este então seria o grande modelo e a grande motivação daquele povo. E Paulo, então, ao escrever essa carta, ele vai falar sobre a unidade daqueles irmãos e o propósito daqueles irmãos em estarem ali reunidos. Eles não eram apenas uma religião a mais, uma religião que tinha o propósito de preencher as indagações, quer filosóficas, religiosas, de mistério, nada disso, mas eles eram um povo. Eles eram uma nação de Cristo e, por isso, deveriam compreender qual seria a sua função como crentes neste mundo. E, irmãos, isso é tão importante, porque quando nós perdemos este referencial, perdemos o motivo de estarmos aqui, também perdemos esse desejo de se alegrar sempre no Senhor, de estar alegre na sua presença e de exaltar e glorificar o seu santo nome. Por isso é muito importante nós entendermos o nosso real papel sobre essa terra. Para muitos, o papel do crente aqui na terra é só reivindicar de Deus saúde, propriedades, prosperidade, e ter uma vida regalada, uma vida cheia de mimos, cheia de propriedades, saúde, e aí então viver para si mesmo. Não, Paulo vai nos mostrar que não. Não é este o objetivo do crente aqui. Até porque quando muitos que se dizem crentes pensam daquela maneira, de ter propriedade, saúde, quando caem doente, quando perde propriedade, quando passa a ter uma vida com muita dificuldade, eles entram em crise e acham que a sua fé enfraqueceu ou que foram enganados. E é claro que a segunda opção é verdadeira, porque isso é um engano. Nós estamos aqui e temos um propósito definido, e é o que Paulo vai mostrar aqui. E no primeiro ponto aqui trazido pelo apóstolo, ele vai mostrar essa vida do crente como igreja. Nós, como corpo de Cristo, como irmãos, como uma família. Ele fala isso no verso 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros,
que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo ele vai trazer aqui 3 elementos demonstrando como nós devemos viver como igreja. Esse é o ponto principal para a comunidade, para a vida dos irmãos. Eu, como crente, como eu devo viver? Como eu devo viver nesse mundo? Quando olham para mim e dizem, aquele camarada ali é lá da igreja, ele é lá da primeira igreja presbiteriana, ele é daquela comunidade de evangélicos, aqueles reformados. Como é que nós devemos agir quando as pessoas do mundo apontam para nós? Paulo afirma, ele já inicia dizendo o seguinte: vivei acima de tudo. Ou seja, pense nisso como algo muito importante. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo está falando aqui de dignidade. Paulo está falando aqui de uma vida que mostra Cristo em tudo que realizamos. O crente ele precisa ter uma vida digna, o crente precisa ter uma vida inatacável. O crente precisa lutar para demonstrar santidade às pessoas do mundo. Ele deve lutar para que as pessoas do mundo olhem para ele e vejam a Cristo. Irmãos, como é vergonhoso pessoas que se dizem crentes e têm vida relaxada, têm uma vida mundana, têm uma vida profana, têm uma vida de pecado e ainda assim afirma, não, eu sou crente, mas ser crente é assim mesmo, né? Cristo é liberdade, Deus é liberdade, e tem uma vida completamente afastada da santidade do Senhor. Nós temos que viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, deste Evangelho que nós defendemos. Precisamos demonstrar esta dignidade no casamento, precisamos demonstrar essa dignidade na criação dos filhos, no convívio em família. Devemos demonstrar essa dignidade no trabalho, na escola, na universidade e onde quer que estejamos. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós algo diferente. Algo, aliás, muito diferente. Eles precisam ver as obras que enaltecem a Cristo. Nós, como crentes, devemos estar longe, distantes da mentira, do engodo. Devemos estar longe da dissimulação, da sensualidade. Devemos estar distantes da usura, da ganância. Devemos estar distante das tramóias que são realizadas, quer no trabalho, quer na escola ou em qualquer outro lugar. Repito, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós a dignidade do Evangelho. E Paulo, ele faz um acréscimo aqui que é muito importante. Ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A Escritura Sagrada diz que nós glorificamos ao Pai quando nós declaramos que Cristo é o Senhor. E quando nós declaramos que Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo que Ele é Senhor da nossa vida e de que nós somos escravos dele, somos servos dele. E como servos, nós lutamos para cumprir unicamente a sua vontade. Nós existimos neste mundo, irmãos, para cumprir a vontade do Senhor da nossa vida, do nosso dono, daquele que deu a sua própria vida para nos resgatar. Quando eu digo eu sou crente, eu estou dizendo eu sou servo, o que significa dizer eu sou escravo. E se eu sou escravo, eu tenho um Senhor, e eu não posso, com as minhas atitudes, demonstrar que o Senhor da minha vida é a minha carne, é o mundo, é o diabo. Mas eu tenho que demonstrar que o Senhor da minha vida é Cristo. Cristo é o Senhor, é aquele que vai cuidar para que eu
cumpra a sua lei. É isto que nós encontramos aqui na palavra do apóstolo Paulo. Se nós não vivemos por modo digno do evangelho de Cristo, podemos sim desconfiar se de fato somos crentes ou não. E se somos eleitos vivendo desta forma dissoluta, o Senhor Deus vai nos trazer de uma forma ou de outra. Porque o crente que vive neste mundo, ele deve ter testemunho. E o objetivo dele é glorificar a Cristo. Lembrem-se de que ele mesmo disse, olha, aquele que ama mais a seu pai, sua mãe, familiares, a si mesmo, ele diz, não pode ser meu discípulo, disse Cristo. Aquele que não tomar a sua cruz dia a dia, não pode ser meu discípulo. Entendem? A dignidade do Evangelho deve estar sobre nós. Carregamos nos ombros esta responsabilidade. Por isto, devemos, como igreja e como membros desta igreja, lutar por uma vida de santidade. E aí Paulo fala que esta dignidade pessoal, ela deve também ser refletida na convivência como igreja. Ele diz que nós devemos estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando Paulo fala aqui que nós devemos estar em um só espírito, como uma só alma, ele não está dizendo que todos os crentes devem ser rigorosamente iguais. Não, nós temos as nossas diferenças. Não só físicas, mas também de temperamento, condição social, temos as nossas diferenças. Alguns crentes são patrões, outros crentes são empregados. Alguns crentes possuem saúde, outros lutam com doenças, por vezes até graves. Temos muitas diferenças. Não é nesse sentido que Paulo está a dizer, mas ele afirma que nós devemos estar unidos e devemos viver esta unidade em Cristo Jesus. Somos uma família. E precisamos entender que essa unidade, ela depende da minha disposição. Sim, da minha disposição. Sabe por quê? Porque irmãos vão me decepcionar. Irmãos vão me entristecer. E o que devo fazer? Eu devo perdoá-los? É isso que a palavra de Deus diz? Devo acertar com ele? Cristo mesmo diz, quando um irmão ele peca contra mim, o que eu devo fazer? Eu devo ir a ele. Se ele não ouvir, levo 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir, eu levo à igreja, levo às autoridades da igreja. Mas eu preciso resolver. Eu não posso simplesmente achar que essa unidade é quando tudo vai bem. É também quando temos os nossos atritos. Mas eu também devo lutar para que essa unidade ela permaneça. Devo lutar para honrar os meus irmãos em Cristo. Eu devo fazer com que o meu amor alcance esses queridos irmãos. São meus irmãos. Hão de morar comigo por toda a eternidade. Todos nós servimos a Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Comunhão. Precisamos estabelecer comunhão. Quando um irmão nosso está sofrendo, nós sofremos com ele. Quando um irmão nosso se alegra, nos alegramos com ele. Estamos ali juntos. Somos uma só família. E ele diz, inclusive, uma família que luta. Luta o quê? Juntos. Comunhão. É claro que as amizades, elas também acontecem em vários níveis. Às vezes eu tenho aqueles que são mais próximos a mim, outros nem tanto, mas no geral eu preciso amar, eu preciso estar em comunhão e eu preciso lutar junto com ele pela fé evangélica. A luta, ela se dá pela unidade da igreja. A luta se dá pela comunhão da igreja. E essa comunhão, irmãos, é uma bênção. Porque quando um irmão ele está meio cambaleante, meio desanimado,
ou quando ele está passando por uma necessidade muito grande, os irmãos estão ali juntos para ampará-lo, para ajudá-lo, para pegar na mão dele e dizer: venha, irmão, vamos comigo, vamos juntos, não caia não, sigamos em frente, animando, demonstrando amor, estabelecendo nele, pela ação do Espírito de Cristo, a alegria indizível e cheia de glória. Precisamos nos ajudar mutuamente, irmãos. Precisamos nos auxiliar mutuamente. Precisamos nos importar com os nossos irmãos. Não podemos viver esse isolamento da família. E aí, os irmãos da igreja só no domingo. Não posso fazer isso. Eu tenho que estabelecer comunhão. São meus irmãos em Cristo. Nós estamos unidos para lutarmos juntos pela fé evangélica. E aí perguntamos: e que luta é esta? Como que Paulo descreve esta luta? Ora, ele vai mostrar essa luta contra o mundo, contra o pensamento e as afirmações pecaminosas dos ímpios. Está no verso 28, ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que nós não podemos nos intimidar diante dos ímpios. Esse intimidar-se, ele não se dá apenas pelo medo, ou seja, eu estou num lugar e eu vou ficar caladinho, eu não vou falar nada, não vou dizer que eu sou crente, não sei o quê, papapá, com medo de perseguição, porque aqui eles perseguem, eu não vou ser firme na minha fé, porque se eu for muito firme, eu posso perder o emprego. Não é só nesse sentido, mas também quando eu quero me tornar agradável às pessoas, quando eu quero de alguma maneira fazer parte do grupo, e aí eu abro mão de algumas questões ligadas ao testemunho da fé. Eu não posso agir assim, de forma nenhuma. Eu não posso ser intimidado, ainda que seja por medo ou ainda que seja por desejo de fazer parte do grupo. Eu não posso. Por quê? Porque estamos em lados diferentes. O lado deles é o lado de Belial, é o lado de Satanás, é o lado do mundo, é o lado do pecado, é o lado da ira de Deus, é o lado da perdição da alma. E nós que estamos aqui deste lado, somos do lado do amor de Deus, somos o lado que tem a Cristo como Senhor, que tem a salvação, a redenção, tem a comunhão com o nosso Deus, a possibilidade de ter uma vida de santidade e termos as nossas obras aceitas pelo Pai em Cristo Jesus. Eu me lembrei daquele trecho de Paulo quando fala: que comunhão pode existir? Que unidade pode existir entre o crente e o incrédulo? Entre Cristo e Belial? Que unidade pode ter entre o céu e o inferno? Nenhum. Então nós não podemos nos intimidar. Somos crentes e servimos ao Senhor. E Paulo mesmo diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Parte do Senhor. É o Senhor que de fato cuida de nós. Então, está muito claro aqui: não podemos ser intimidados. Devemos estar firmes com o propósito de glorificar a Cristo e mostrar que há uma diferença muito grande entre eles do mundo e nós que somos de Cristo. Agora, por que devemos fazer isto? Por que devemos ter esse princípio no nosso coração? A resposta para isto está no verso 29, que diz assim:
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Que palavra! Como nós precisamos entender isto, irmãos? Nós precisamos entender que tudo em nós é Cristo Jesus. Aquele que nos colocou do lado do amor de Deus, tirando-nos do lado daqueles que são filhos da ira de Deus. Aquele que nos sustenta com o seu Espírito. Aquele a quem servimos e temos o modelo. É isso que Paulo está falando aqui no verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Veja como esta palavra de Paulo vai de encontro a essas igrejas, a esses grupos que insistem em dizer que cremos em Cristo para ter uma vida regalada. Não! Nós cremos em Cristo e nós devemos estar dispostos a padecer por Ele, a padecer pelo Senhor. Isto significa dizer que o nosso amor para com Cristo deve estar acima de tudo. E esse amor acontece porque, primeiro, Cristo é Deus, Cristo é o Senhor. Mas, em segundo lugar, porque este Cristo se humilhou, veio aqui a este mundo e nos salvou, nos livrou. Cristo deve ser aquele como o grande modelo na nossa vida. Lá no início, Paulo fala da dignidade do Evangelho de Cristo. Paulo fala desta unidade que só pode acontecer pela atuação do Espírito de Cristo. É nele. E nós devemos glorificá-lo. Nós devemos exaltar ao nosso Cristo. E Ele está contido em tudo que Paulo está falando aqui. Quando Paulo fala desta vida em igreja, como corpo, é corpo de quem? É de Cristo. Quando Paulo fala desta luta, não deixando-nos intimidar pelos ímpios, pelos adversários, porque nós sabemos que para eles é perdição, mas para nós é salvação. Quem está aqui? Cristo, com a sua obra de redenção. E quando nós padecemos por causa do Evangelho, não por nossa causa, não por causa do nosso pecado, mas quando padecemos, nós padecemos por causa de Cristo. E aí Paulo diz com toda a clareza, foi concedida a graça. Cristo é tão grandioso que até padecer por Ele é graça. A graça não vem somente pelo livramento do inferno. A graça vem pela grande realidade de sermos seus servos, de sermos salvos por Ele e de imitá-lo no padecimento. Quando nós padecemos pela verdade, nos parecemos mais e mais com Cristo. E o nosso chamado não foi apenas para crer nele, mas também para padecer por ele. Você já parou para pensar nisso? Você já se fez essa pergunta? Por que o Senhor Deus me escolheu? Por que Ele me salvou? Por que Ele me tornou um crente sobre essa terra? Ele fez isso para que eu pudesse crer nele. É verdade, mas não somente isto. O Senhor Deus fez isto para que você glorifique ao Filho e possa demonstrar sua disposição a qualquer coisa por amor a Cristo. E repito, é por isso que Cristo afirma, quem ama mais pai, mãe, família, propriedades, a si mesmo, quem não está disposto a carregar sua cruz, quem não está disposto a negar-se a si mesmo, não pode ser discípulo de Cristo. Pode ser qualquer coisa, até presbiteriano, até batista, mas não pode ser discípulo de Cristo. Paulo deixa bem claro aqui, a graça
sobre nós não apenas nos salva por meio da fé, mas a graça, ela também se manifesta em padecermos por Cristo. O convite aqui é para entendermos o grande amor que devemos ter para com o Senhor da nossa vida. Devemos demonstrar que, de fato, amamos a Cristo e Ele é tudo em nós. E é claro que Paulo, ao falar que tudo deve ser para Cristo, que é o nosso grande alvo, é o alvo da glorificação que rendemos a Ele, porque assim fazendo nós glorificamos ao Pai também, conforme o ensino das Escrituras Sagradas. Paulo vai mostrar o seu exemplo dessa luta. Ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo estava preso, Paulo estava na cadeia, e Paulo não estava preso porque era ladrão, Paulo não estava preso porque era um assassino, Paulo não estava preso porque era um estelionatário, Paulo não estava preso porque era um estuprador, Paulo não estava preso porque renegou o seu estado de cidadão, ou seja, quebrando o bom andamento, o bom testemunho, deixando de ser um homem de bem para ser um malfeitor. Não. Paulo estava preso por causa do Evangelho. E se ele estava preso por causa do Evangelho, ele estava preso por causa de Cristo. Porque Cristo era tudo na vida daquele apóstolo. Tudo. Tudo. Ele padecia sempre para honrar e glorificar a Cristo e alegrá-lo com o seu amor, o amor de Paulo para com Cristo. E ele diz: vejam o meu exemplo, vejam a minha vida, façam isto. Até que ponto, irmãos, estamos dispostos a amar a Cristo? Até que ponto estamos dispostos a servi-lo? Existem lugares no mundo onde o Estado totalitário pega um dos filhos, bota uma arma na cabeça e pergunta para o pai: negue a Cristo ou eu vou estourar os miolos do seu filho. E aí? Eu sei que é um exemplo extremo, muito extremado, eu sei disso. Mas isso acontece, irmãos. Isso acontece hoje. Por vezes é um revólver, é uma pistola, é uma espingarda, é um fuzil. Por vezes é um machado, é uma espada, é um facão. Isto acontece, irmãos, acontece hoje contra irmãos e irmãs queridos nossos espalhados por essa terra. Paulo estava preso e Paulo morreu pelo Evangelho. Ele demonstrou que amava Cristo, que honrava Cristo, mesmo sendo um pecador. Como ele dizia, era o principal de todos os pecadores. Era o menor de todos os apóstolos. Ele assegurou isso. Mas ele, dentro da sua força dada por Cristo, ele sabia que o padecimento era uma graça do Senhor sobre a vida dele. Então o pastor está dizendo para aquela igreja: vejam a minha vida, irmãos, um pecador como eu, e Deus me concedendo a graça de padecer por Cristo. Essa deve ser a nossa visão, irmãos. É por isso que você está nessa terra, meu irmão. É por isso que você está nessa terra, minha irmã. Para viver por Cristo e, se necessário for, morrer por Cristo. E aí eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o testemunho do crente. Irmãos, como é triste ver gente que é membro de igreja e tem um testemunho péssimo diante da sociedade. Como é triste ver ímpio falando mal de crentes, não porque ele é servo de Deus, mas porque ele é um pecador, porque ele comete pecados, porque ele é dissimulado, é falso, é ganancioso, é covarde, é porque ele não mede esforços para crescer na vida,
porque ele é um depravado sexual. Como é triste isso, irmãos. Precisamos testemunhar de Cristo Jesus sempre. Nós precisamos ter testemunho. E eu pergunto, como está o seu testemunho, meu amado? Como está a sua vida com Cristo? Como é a sua vida no trabalho? Tudo que você faz, você diz assim, estou fazendo para que Cristo seja glorificado. As pessoas ao seu redor falam que você é uma pessoa honesta, uma pessoa boa. E ao mesmo tempo, ao perceber sua fidelidade para com Cristo, o rejeitam em algumas práticas. Precisamos dar testemunho de crente às pessoas do mundo, à sociedade. Mas também precisamos, irmãos, viver em comunhão na igreja. Ah, como isso é precioso e como isto é raro. O salmista diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E aí ele compara com a consagração de Arão, mostra o orvalho de Hermon que vem regar os montes de Sião, mostra que ali é o lugar da vida e da bênção do Senhor. Tudo isso é comunhão, é estar unido com os meus irmãos. E é claro que, por vezes, somos decepcionados por um irmão, por outro, mas precisamos usar todos os mecanismos da Escritura Sagrada para vivermos e preservarmos esta comunhão que devemos ter com os nossos irmãos. Em terceiro lugar, você está em guerra. É isso mesmo. Você está em guerra. Temos uma guerra contra o mundo, contra Satanás e contra a carnalidade. Sim, vivemos uma batalha. Eu sempre tenho dito e repito, o cristianismo não é um hipermercado de opções. O cristianismo não é um parque temático. O cristianismo não é um jardim florido, cheio de pássaros, onde eu tenho apenas prazer. Não. Cristianismo é guerra. E você está em guerra. E você luta pelo princípio de Cristo Jesus. Nós lutamos pela fé evangélica. Nós lutamos pelo Evangelho de Cristo. É isto que a palavra de Deus nos diz. Irmão, se você ainda não se conscientizou disto, por favor, se conscientize desta guerra, desta batalha que vivemos por Cristo Jesus. Você luta contra o seu pecado. Você luta contra as injustiças que ocorrem aí no mundo. Nós lutamos pela preservação dos nossos queridos irmãos. Nós lutamos contra toda a falsidade. Nós lutamos para que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado onde quer que eu esteja. Nós lutamos contra o mal. E este mal é Satanás, suas potestades, os valores do mundo e os valores da carne. Pare de achar que você está vivendo nesse mundo por este mundo e que de vez em quando vai à igreja para prestar culto. Não, nós estamos numa batalha. Quando você vai para o seu trabalho, você está indo para o campo de batalha. Quando você vai para a sua escola, você está indo para o campo de batalha. Quando você vai para a universidade, você está indo para o campo de batalha. Quando você sai para passear no shopping, você está indo para um campo de batalha. Quando você entra num cinema para assistir um filme, você está indo para o campo de batalha. É assim que deve ser, irmãos. Essa deve ser a nossa consciência. E tudo isto acontece porque não temos apenas a graça do Senhor para crer nele, mas temos a graça para padecermos por ele. É a glória de Cristo. Por isso eu quero ler Apocalipse 5, versos 12 e 13, quando diz assim: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro
que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, Deus Pai e Deus Filho, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Toda a nossa vida, toda a minha vida, toda a vida que é sua, meu irmão, deve ser para o louvor, para a honra, para a glória, para o domínio de Deus Pai e de Cristo, seu Filho, pelos séculos dos séculos. Cristo deve ser tudo para nós. Nosso alvo deve ser apenas Cristo. Para quem já treinou ou praticou natação, sabe disso. Quando o atleta cai na piscina, ele tem uma faixa preta lá no fundo. Ele não se deixa levar pela torcida, pela bancada, às vezes nem pelos gritos do seu treinador. Ele coloca a sua visão ali, e aquele é o seu alvo, aquele é o seu guia, aquilo vai conduzi-lo até o fim. Cristo é tudo em nós, é muito mais do que uma simples faixa no fundo de uma piscina. Cristo é aquele que deve ser glorificado. Tudo que fazemos, tudo que olhamos, tudo que tocamos deve ser para a glória de Cristo. Como acontecia no Velho Testamento, quando colocavam o sangue sobre a orelha, a mão e o pé. Então, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu toco, para onde quer que eu vá, seja coberto pelo sangue de Cristo e que tudo seja para a sua glória, como também a glória devida ao nosso amado e querido Deus Pai. É assim que você vive, meu irmão? Essa é a consciência que você tem da sua vida sobre essa terra? Saiba quem você é. Saiba quem é o seu Senhor. Saiba quais são as suas obrigações que vêm do coração para a glória do nosso Deus e de seu Filho, Cristo Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus pelo significado que ela tem em nossa vida. Que o Senhor seja glorificado, meu Pai. Ó Deus, ajuda-nos nesta caminhada. Ajuda-nos a compreender quem somos e o que devemos fazer nessa terra, para não pecarmos contra Ti. Esse é o nosso desejo, este é o nosso pedido. Em Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, por quem lutamos e padecemos. Amém. Que Deus nos abençoe.